dos Atos dos Apóstolos. Mas o que mais chama atenção é que quando Estevão estava sendo apedrejado, estava lá um jovem, observando tudo, chamado Saulo, e aprovando a atitude daqueles judeus que apedrejaram Estevão. Depois, no capítulo 9, finalzinho do 8, comecinho do 9, nós temos a conversão desse jovem. Saulo que vira Paulo. O momento em que Deus vai ao encontro de Saulo, lá a caminho de Damasco. O momento em que Deus faz com que ele experimente também desse amor que aqueles outros experimentaram. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz que Saulo ouvia a caminho de Damasco. Lá no bolso, uma carta do imperador autorizando a prender, autorizando até matar quem professasse a fé em Jesus Cristo. E a beleza dos projetos de Deus é esse. Deus toca no coração de quem Ele quer. Tocou no coração de Paulo. E Paulo se transforma num grande arauto do Evangelho, num grande anunciador dessa boa nova. Depois, o capítulo 13, que é esse que nós estamos lendo hoje, já fala da missão fora dos muros de Jerusalém. Agora estão lá no mundo grego, falando de Jesus no mundo grego, no berço da filosofia, no berço dos questionamentos. Foram até lá falar de Jesus Cristo. Olha só a ousadia. E esse texto de hoje tem como ator principal nada mais, nada menos do que Paulo, que diz o texto que começou a ser zombado pelos judeus. Os judeus começaram a hostilizar a pregação de Paulo. E nós sabemos que Paulo não era flor que se cheirava. Paulo tinha um comportamento explosivo. E ele chama lá o grupinho que estava hostilizando ele e diz: escuta aqui, gente. Primeiro eu anunciei para vocês. Vocês não quiseram ouvir porque vocês não quiseram. Vocês não quiseram acolher essa boa nova. Então eu fui obrigado a falar dessa boa nova para os pagãos, para aqueles que vocês detestam. Pagãos, a tradução vem de paganos, do latim, que quer dizer aquele camponês rude, que muitas vezes se deixava até levar por ignorância a cultuar outros deuses. Então eram deixados de lado pelos judeus, eram impuros. E Paulo vai até lá. Olha só que bonito, dois comportamentos diferentes, duas atitudes diferentes diante da proposta cristã oferecida por Paulo. Os judeus que pensavam que eram os donos de Deus, que eram os donos da verdade, que já estavam instalados, sentados em cima do seu comodismo, não queriam embarcar nessa aventura de seguir Jesus Cristo. E por outro lado, os pagãos, aqueles que eram deixados de lado, aqueles que a salvação nunca ia alcançar. E esses foram desafiados pelo Evangelho. Esses foram convidados, esses foram chamados pelo Evangelho anunciado por Paulo, e descobriram a verdadeira vida, e descobriram a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Que mensagem bonita tem essa primeira leitura, gente. Essa leitura está querendo nos dizer que não importa qual é a nossa classe social, não importa qual é a nossa religião, o que é decisivo não é isso. O que é decisivo é a nossa capacidade de nos deixar tocar por Jesus Cristo. Eu digo que tem muitos irmãos nossos evangélicos que talvez vão para o céu primeiro do que nós, porque se deixaram tocar por Jesus Cristo, porque colocaram as suas vidas na mão de Jesus Cristo e permitiu que Jesus modelasse os seus corações, permitiu que Jesus fizesse deles uma nova criatura. Portanto, a mensagem de Jesus, anunciada pelos apóstolos, ela não está restrita a somente um grupo de pessoas. Ela precisa ir além, ela precisa nos transformar,
ela precisa fazer com que a nossa vida mude de direção. Depois nós temos a segunda leitura, Apocalipse de São João. Nós já vimos que o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, cheio de histórias, cheio de enigmas, muitas vezes difícil de compreender. Escrito numa época em que a igreja estava sendo perseguida, e uma perseguição que causava medo nos seguidores de Jesus. Então João precisava alimentar a fé daquele povo. João precisava fazer com que ganhasse novo fôlego. E aí ele começa a escrever nessa linguagem, com símbolos, com histórias. Exatamente, quem recebia as cartas sabia muito bem do que João estava falando. Hoje, para nós, é uma grande interrogação. Mas o texto que nós lemos hoje nos apresenta a meta final do rebanho que segue Jesus Cristo, o bom pastor. Que não é outra coisa senão ter acesso a essa vida plena, ter acesso a essa felicidade sem fim que o autor vem dizer, ter acesso à fonte de água viva, a fonte da qual eu posso saciar a minha sede de vida. E é no nosso dia a dia onde nós fazemos experiências de alegria, onde nós fazemos experiências de esperança, experiência de dor, de sofrimento, de medo. É nesse ambiente que o pessimismo muitas vezes nos agarra, que a falta de fé muitas vezes nos segura, nos limita de saborear essa boa nova que vem de Deus. Gente do céu, como é que eu saboreio Deus? Eu tenho uma explicação muito simples para a gente entender como é que nós saboreamos Deus. Eu sou de Minas Gerais, e lá em Minas Gerais a gente tinha o costume, eu gostava muito de sentar na varanda do meu avô e ver ele descascando uma laranja. Coisa muito simples. Descascava com uma solenidade extraordinária. Não deixava nenhum machucado na laranja. Ele começava a saborear a laranja no momento em que ele começava a descascar. Hoje em dia, a gente come laranja como porcos. A gente pica lá de qualquer jeito e vai comendo tudo. Nós não saboreamos a fruta. Muitas vezes também nós não aprendemos a saborear Deus. Porque nós vamos procurar Deus somente no momento em que o sofrimento, a dor vem bater na nossa porta. Ao longo da nossa vida, a gente não saboreia Deus. E a gente quer que Deus haja na nossa vida de uma forma como se fosse um mágico. Resolve todos os meus problemas. Está aqui os meus problemas. Resolve. Mas ao longo da nossa vida, quais foram os momentos que nós saboreamos Deus no irmão? Qual foi o momento que nós saboreamos Deus no nosso marido, na nossa esposa? Qual foi o momento que nós saboreamos Deus na nossa família, nos nossos filhos? Olhando para os filhos e percebendo o grande presente que Deus colocou na nossa vida. Quando os filhos olham para os pais e percebem ali o grande presente de Deus para a vida deles. Isso é saborear Deus. Isso é ir a essas fontes de água cristalina e ali beber da fonte da vida, beber da vida eterna. E depois o nosso Evangelho, eu vou terminar, já que eu estou vendo gente abrindo a boca, acho que está com sono. Eu vou terminar. Depois o nosso Evangelho vem nos apresentar o evangelista João. Todo o capítulo 10 do Evangelho de São João, ele insiste em apresentar Jesus como sendo o bom pastor. Mas afinal de contas, gente, onde é que João foi buscar essa imagem de bom pastor para associá-la a Jesus? Aí a gente precisa destrinchar um pouquinho a Sagrada Escritura, voltar lá no Antigo Testamento, lá no profeta Ezequiel, capítulo 34. Quando o profeta identifica os governantes do povo como sendo maus pastores, como sendo aqueles que, ao invés de conduzir o povo para o caminho da vida, conduz para o caminho da morte.
Aí o profeta diz: Deus vai assumir a condução do seu povo, e Deus vai enviar um pastor bom, o bom pastor, e esse pastor vai conduzir o seu povo nos caminhos da vida, vai tirar o seu povo da escravidão. Gente do céu, olha só, o livro do profeta Ezequiel foi escrito há quase 600 anos antes de Jesus Cristo, e há 600 anos antes já existiam maus governantes. Portanto, Ezequiel vem dizer que Deus vai assumir agora a condução do seu povo, e as profecias de Ezequiel se cumprem em Jesus Cristo, 600 anos depois. Tanto é verdade que está aí o capítulo 10. Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Mas antes, um pouquinho, no capítulo 9, Jesus já começa a entrar em confronto com as autoridades religiosas, e acusam as autoridades religiosas de serem ladrões, de serem assaltantes, de conduzirem o povo por interesses pessoais. Ah, gente, se Jesus voltasse hoje e ligasse a televisão de madrugada, ele iria falar essa mesma coisa. Ladrões, assaltantes, conduzem o povo por interesses próprios, por interesses pessoais, não estão preocupados com o rebanho, estão preocupados com os seus próprios interesses. Está aí, nas nossas madrugadas, basta a gente ligar a televisão que a gente vê um verdadeiro teatro, um verdadeiro deboche das coisas de Deus. Eu espero que Jesus não volte essa noite, mas se voltar, certamente vai dizer isso quando ligar a televisão. Aí Jesus vem dizer: eu sou o bom pastor. E ele usa um adjetivo: eu sou o bom pastor. Quer dizer, eu sou o modelo de pastor, eu sou o pastor ideal, porque eu sou capaz de entregar a minha vida para que o rebanho tenha vida. Olha que imagem bonita que Jesus puxa para si. Depois Jesus faz um paralelo entre o bom pastor, o verdadeiro pastor, e o pastor mercenário. Está lá no capítulo 10. E o que distingue o bom pastor do pastor mercenário? Do pastor mercenário vem de mestre, de comércio. O que distingue o bom pastor do pastor mercenário? O próprio Jesus responde um pouquinho antes desse texto de hoje. É a atitude dos dois diante do perigo que ameaça o rebanho, diante do lobo. O pastor mercenário, diante do perigo que ameaça o rebanho, ele foge, porque ele não ama o rebanho. Seu coração não está no rebanho. Por isso, diante do perigo, ele abandona as ovelhas. Mas o verdadeiro pastor é aquele que ama o seu rebanho. É aquele que diante do perigo não abandona o rebanho. É aquele que se arrisca. É aquele que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, simplesmente porque ele ama a cada ovelha. E é nesse bom pastor que as ovelhas devem confiar. Jesus, portanto, é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas, portanto, ele conhece os nossos dramas, ele conhece os nossos sofrimentos, ele conhece os nossos sonhos, as nossas esperanças, porque ele ama o seu rebanho, porque ele nos ama com amor incondicional, com um amor único, com um amor eterno, com um amor infinito. Ele nos ama, isso basta. Se ele nos ama, é porque ele está disposto a caminhar conosco, a construir conosco uma vida nova. Foi a procura desse amor pessoal, desse amor íntimo que Jesus quer ter com cada um de nós, que fez com que ele doasse a sua vida. Por isso, o que nos impede de hoje doarmos a nossa vida por Jesus? De hoje transformar a nossa vida num homem novo, num homem restaurado, num homem capaz de amar?
O que nos impede, gente, de fazermos essa experiência de amor com Jesus hoje? Daqui a pouco Ele vai estar aqui no nosso meio. Talvez essa seja a hora de dizer: muda a minha vida, transforma o meu coração. As coisas que ficaram para trás, eu agora assumo a postura de fazer diferente. Vamos pedir essa graça para Deus hoje, gente. Se nós estivermos dispostos a embarcarmos nessa aventura que se chama Jesus Cristo, que se chama Reino de Deus, a oportunidade é agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.